conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra radiouniversitaria107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única. Olá, boa noite. Esta semana é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e vamos tratar do assunto nesta edição. Corremos o risco de ficar sem água? O que é possível fazer para gerar menos lixo plástico? Ações de cidadãos comuns fazem mesmo a diferença no cuidado com o planeta ou o problema maior são as grandes empresas? E hoje ainda tem Agenda Cultural. O Jornal da UFO está no ar. Você sabe quais são os impactos para o meio ambiente da produção de uma peça, por exemplo, de calça jeans? Saiba mais na reportagem. Jeans, um material indispensável no guarda-roupa de muita gente. Prático e combina com tudo. As primeiras calças jeans surgiram em meados de 1850 e foram patenteadas pelo empresário Levi Strauss. O algodão é o principal fio utilizado na produção da calça jeans e é conhecido como denim. No passado, segundo o próprio Strauss, eram gastos na produção de apenas um exemplar de um tipo específico da peça da marca, 920 galões de água, 400 mil quilowatts de energia e 32 quilos de dióxido de carbono expelidos. Isso equivale a deixar uma mangueira ligada por 1 hora e 46 minutos, dirigir por aproximadamente 125 mil quilômetros e deixar o computador ligado por 556 horas. A preocupação com o meio ambiente tem mudado esse cenário e muito se tem discutido sobre a sustentabilidade na moda. O jeans sustentável já é uma realidade para empresas. Algumas delas reaproveitam quase toda a água gasta durante o processo de fabricação da calça jeans. Mas, ainda assim, será que é bom pensar 2 vezes antes de comprar uma peça? Ou melhor, será que não deveríamos ter mais consciência de que não só a calça jeans, mas quase tudo que utilizamos, consumimos e produzimos no dia a dia envolve o uso de recursos naturais, especialmente a água? Muito bom, e para discutir esse assunto, eu tenho aqui comigo no estúdio com o professor do Instituto de Geografia Winston Bacelar e a geógrafa e jornalista Betânia Curtis. Betânia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Winston, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Betânia, começando com você. Semana do Meio Ambiente, há o que comemorar? Muito pouco. Nós estamos sofrendo uma degradação da nossa legislação ambiental, ela está num processo corrosivo. Infelizmente, isso está acontecendo em nível federal, isso está acontecendo em nível estadual, com a flexibilização do processo de licenciamento ambiental. Parece até que a gente não teve uma tragédia recente, que é a Mariana, né? No nível municipal também. Então, infelizmente, eu acho que é muito mais um momento para reflexão. Winston, ações do cidadão comum podem fazer a diferença na questão da água? Boa noite. Olha, ações do cidadão elas são feitas cotidianamente, ou seja, é como se fosse um treinamento diário, né? Nós temos que nos policiar ambientalmente, né? Nós hoje temos uma consciência ambiental muito mais acurada do cidadão comum. Hoje ele pensa na questão ambiental mesmo não pensando estritamente ou diretamente, né? Desde aquela dona de casa que coloca a sua verdura de molho ou lava bem as suas verduras, ela está pensando no agrotóxico, ou seja, está pensando em questão ambiental. Já é uma preocupação. Já é uma preocupação. E nós temos hoje uma grande preocupação que é o gasto, né? Muitos, e aí nós temos que pensar que a população urbana é bem maior do que a rural nos dias de hoje, e nós temos aí, como foi falado nessa reportagem, é como se fosse uma amnésia ambiental, né? Nós não queremos saber de onde veio a coisa e para onde está indo as coisas que saem da nossa casa. Então isso tudo envolve várias questões, por exemplo, o que eu jogo fora, o que eu estou descartando, o que eu estou consumindo, né?
Isso significa que o cidadão comum, ele está pensando, mas nós temos uma comodidade muito grande hoje na cidade, né? Morar na cidade é muito cômodo, não é? As coisas entram na nossa casa, nós tudo esquecemos. nas mãos, né? Tudo nas mãos, né? Então a gente tem tudo embalado, tudo com descartáveis, né? E tudo isso gasta energia e água, não é? Se a gente pensar, por exemplo, toda vez que for fazer um bife, né? 1 quilo de carne hoje, para ser produzido, gasta 200 litros d'água. 1 quilo de carne. Então, quando nós começamos a pensar, né, como é produzida a coisa e para onde está indo o resíduo dessa coisa, já é uma ação cidadã, uma ação que a gente pensa ambientalmente. Betânia, tem ambientalista de escritório, são criaturas, vamos dizer assim, que às vezes denigrem a imagem da pessoa que defende o meio ambiente. Ambientalista, por exemplo, que nunca pisou num cocô de vaca. Ele não sai do escritório de Brasília e fica dando palpite em ações, principalmente no meio rural. Como é que você vê isso? Eu acho que existem os dois lados da questão, né? Existem políticos de gabinete que tomam decisões também sem considerar, isso é ruim, e sem considerar as demandas, as necessidades da população, o uso crescente dos recursos naturais, como o Winston colocou. Eu acho que existe uma crise enorme de confiança no país, né? Nós não sabemos o que nós vamos fazer, como tomar nossas decisões, para que rumo que nós vamos. Eu acho que é hora da gente pensar na nossa responsabilidade individual, sabe? Pensar que a cidade é um local de convivência, um local de compartilhamento desses recursos, né? Tem as pessoas que infelizmente denigrem o papel dos ambientalistas, mas eu acho que infelizmente o maior impacto negativo que nós temos é da nossa classe política. Você acha que falta vontade política, no caso? Acho que falta seriedade política, comprometimento político. Eu acho que... Posso interromper? Sim. Então? Claro. Interrompendo. Eu acho que falta... E isso é muito claro, eu dialogo muito com políticos, né, porque nós temos no Instituto de Geografia prestação de serviço para pequenas prefeituras, né, fazemos planos diretores, ajudamos no processo de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, plano de saneamento básico. Nós trabalhamos com várias prefeituras, especialmente com os consórcios. Mas o que nós vemos é uma falta, não é só do político em si, mas é um projeto de país, um projeto de Brasil. É isso que nos deixa mais envergonhados. Nós não temos um projeto a longo prazo, né, daquilo que poderíamos fazer, né? Nós temos ainda políticos que, se nós formos ver na nossa Câmara Federal, a bancada ruralista são mais de 240. Então, qualquer questão ambiental, ela é esbarrada nessa questão do que é a representatividade. Vide agora a questão dessas reformas que fizeram numa lei que era muito boa. Nessa lei ambiental, ela sempre foi muito boa, muito elogiada, né? E ela foi praticamente estrangulada nesses últimos 2 anos. Temos outra questão também, que é quando nós falamos sobre a questão do licenciamento, que a Betânia falou, claramente colocar esse tipo de licenciamento, que antes era na esfera federal ou estadual, colocar isso em nível municipal, o nosso questionamento é técnico. É onde acontece a coisa, né? E é onde os embates, né, locais se dão, e aí é complicado, porque é um jogo de força em que a população é que sai perdendo. Porque quando eu tenho licenciamentos municipais, eu tenho um jogo político, econômico muito mais forte e embatendo junto com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e tudo mais. Então nós temos que ter a consciência, eu acho que tem que ter uma discussão política muito mais do que nós estamos tendo nesses últimos anos, né? Mais profunda, mas é de projeto de país. O que nós queremos, não só para os nossos filhos, mas o que nós queremos para as futuras gerações. É um projeto que o alemão tem. Orley, né, tem um cientista, até trouxe esse pensamento dele, esse depoimento dele, que ele fala o seguinte: eu pensava que os nossos principais problemas eram a biodiversidade, a perda da biodiversidade, o colapso dos ecossistemas, a questão das mudanças climáticas. E ele fala assim, eu estava errado. Nossos principais problemas são a ganância,
o egoísmo e a apatia. Né? Porque a nossa geração falava o seguinte: nós temos esses problemas atualmente, mas pode deixar que a ciência resolve. Vamos desmatar a Amazônia, vamos acabar com o Cerrado. Um dia a gente resolve isso, vamos chutar esse problema para frente. Se eu posso falar, eu falo dessa questão, que é uma questão ela é central, quando a gente fala sobre o projeto de um país. Né? Porque hoje... Quais são as questões básicas desse projeto país? A questão básica do projeto país sempre passa por educação. Nenhum país cresce ou se desenvolve sem ter uma base educacional forte e consolidada. Nós não podemos fingir de educação, nós não podemos fingir que educamos, né, como acontece em várias situações no nosso país. Nós não temos como fazer um projeto de país sem que tenha uma estrutura educacional consolidada, não é? E isso vai desde a tenridade até as universidades. A segunda questão é uma questão de que nós temos que ter em mente a questão econômica, mas que ela não é a questão central, como nós colocamos sempre, né? O crescimento econômico vai levar ao desenvolvimento. Isso já foi, isso é do século XX, isso não deu certo, não é? Então nós temos que ter um pensamento que nós temos que produzir, sim, mas é produzir qualidade de vida. Esse é o grande projeto país, produzir com qualidade de vida. Não tem como mais eu falar sobre uma questão de aumentar áreas de produção se eu tenho uma tecnologia a nosso favor. Eu não preciso mais desmatar nada no nosso país para produzir mais até do que nós produzimos. Então a questão não é a questão central, não é o aumento das áreas produtivas. Nós temos que aumentar a produtividade a partir de uma tecnologia limpa, uma tecnologia que respeite a questão ambiental também. Winston, tem um levantamento da NASA, feito agora em 2017, que corrobora um levantamento que já vinha sendo divulgado pela Embrapa. Que, segundo esse levantamento feito pela NASA, o pecuarista brasileiro é o que menos desmata em porcentagem territorial para uso da terra, para plantio de capim e outros insumos da pecuária. Mas aí é porque desmatou demais. É o que eu ia falar. Então não tem como. Assim, não tem mais como fazê-lo, né? Não tem onde desmatar. Não tem onde desmatar. Mais. Ou seja, o que vai... Cerrado, o que a gente tem do Cerrado? A gente tem menos de 22% do Cerrado. São só resíduos. Na nossa região, talvez 7%. Sim. Ou seja, nós temos fragmentos de um dos biomas mais importantes do planeta. Nós já devastamos. E temos que ver que a política econômica também, a política econômica não, a política governamental dos últimos 15 anos limitou bastante esse desmatamento, que já era muito grande. Esse avanço da frente agrícola, da fronteira agrícola amazônica, a questão do próprio Cerrado e outros biomas do Brasil. Então, não tem como você fazer uma comparação daquilo que já foi desmatado demais. A questão central não é só o desmatamento, não é? O desmatamento em si já é pernicioso. A questão maior é como se joga isso para a população, né? Jogamos isso da forma como se fosse, deixamos a população encurralada. Nós temos que desmatar para desenvolver, nós temos que desmatar para produzir. Isso deixa a população encurralada. Verdade. E ela fala, então desmata, não é? E não é bem assim. Nós sabemos que hoje é possível criar bois com menos pasto. É possível, nós temos técnicas e tecnologias e saberes para isso, né? Nós temos como produzir soja cada vez melhor, nós temos como produzir milho cada vez melhor. Só que nós temos jogo de informações, ou seja, a informação ela chega para o consumidor, para a população em geral, para o coletivo, encurralando ele. Ou seja, ou é isso ou é aquilo. Não é um jogo de futebol. Isso, e se traduzindo... Né? Nós estamos futebolizando a coisa, né? Não é, você é contra o meio ambiente, é a favor do meio ambiente, é contra o desenvolvimento. Não, pelo contrário. Nós queremos renda, nós queremos dignidade. Dá para fazer os dois. E se traduzindo também, Orley, numa mudança cultural extrema. É impressionante pensar que, por exemplo, Manaus, né, uma cidade dentro da região amazônica, é uma das cidades com maior déficit de árvores do país. Então, é muito absurdo isso, né? Agora, como é que explica, Winston? A produção de grãos no Brasil, ela vem patinando aí há dezenas de anos. Sim. Eu me lembro que para chegar nos 100 milhões de toneladas, por exemplo, foi uma dificuldade. Passou dos 100 milhões, avançou para não sei quanto, baixou agora mesmo, segundo os últimos dados da CNA, diminuiu a produção de grãos. E com tanta área desmatada para plantio, como é que você explica isso? Falta tecnologia?
não é que falta tecnologia, novamente eu voltar naquilo que eu falei antes, falta o projeto de país, né? O país que a gente quer, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os dados de terras abandonadas por esses grandes produtores rurais, é uma coisa imensa. Vários países da Europa cabem nessas terras que são abandonadas. Porque é muito tranquilo num país em que você tem uma força política, né? Uma força econômica, com vários grupos econômicos e financeiros, né? E fortes, que ocupam esses espaços territoriais do nosso país. À medida em que ele vai exaurindo a terra, ele larga. É muito mais fácil largar, abandonar e desmatar outra área. Então, o aumento da produção não vem com o aumento da área. Isso já foi mostrado nos Estados Unidos, na Alemanha, até a própria China. Aumenta-se a produção com produtividade. E a produtividade se vem com ciência, vem com tecnologia. Mas o mundo hoje clama para uma tecnologia cada vez mais limpa. Não é? Não adianta nada eu querer desmatar a Amazônia, que é um solo muito pobre, muito ruim. Ela vai produzir muito bem nos primeiros 5 anos. Depois aquilo é arenificado, porque o índice pluviométrico é muito alto, você tem processos de arenificação muito forte na Amazônia. E ele abandona aquilo e entra para a terra indígena, invade as áreas de conservação ambiental, ou seja, num país como o nosso é muito tranquilo você aumentar essas áreas e degradá-las e depois deixá-las. Não é? E aí vem aquela velha máxima que vem desde que nos persegue há muito tempo, né? Muito bem colocado no livro Raiz do Brasil, aquela máxima do jeitinho. O governo conserta, deixa que o Estado conserta isso. Eu vou degrado, né, coloco tudo aquilo em processo de degradação e deixo para o Estado, né, deixo para o governo resolver. E aí acontece isso que a gente vê. Acontece o que a gente vê. Todos os dias, né? Bom, será que vem... Já a gente volta com o nosso debate. Será que vem frio por aí? Confira a previsão do tempo. O sábado em Uberlândia vai ser nublado com pouca possibilidade de chuva, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Monte Carmelo, mesma coisa, céu nublado o dia todo. As temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Em Tuiutaba não chove e o dia pode ser mais quente que hoje, mínima de 19 graus e máxima de 32. Em Patos de Minas, curtas aberturas de sol em meio a muitas nuvens, mas não deve chover. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. O sol quase não aparece em Frutal. Céu nublado, mas pouca possibilidade de chuva. Mínima de 17 e os termômetros podem chegar aos 32 graus. Bom, após o intervalo, nós continuamos a nossa discussão com os nossos convidados sobre meio ambiente e os cuidados necessários na atualidade. O Jornal da UFO volta já já. Sábado, 8 da noite, aqui pelo 107,5, 107 Mix, comigo Edinho Borges. Anos 70, 80, 90, 2000 e atuais. O convite feito, eu espero você. A Universidade Federal de Uberlândia é excelência em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por isso, oferece a seus alunos espaços adequados para a prática dessas atividades. Exemplo são as 3 fazendas experimentais, a de Água Limpa, a do Glória e de Capim Branco, que são laboratórios a céu aberto para graduandos dos cursos de agronomia, engenharia ambiental, medicina veterinária, zootecnia, geografia e biologia, além de coleta de dados para trabalhos de graduação, mestrado e doutorado. Muito bom. Já imaginou em uma pequena área de apartamento cultivar uma horta com vários tipos de verduras e ainda uma bananeira? Essa foi a ideia da estudante do curso de letras, a Elaine. Olha só.
alface, pimentão, pé de goiaba, cajamanga, amora, tem até bananeira. Muitas rosas para colorir ainda mais essa horta na casa, no apartamento da Dona Elaine. Eu sempre tive essa vontade, né, de plantar. Lá em Mato Grosso eu tinha um quintal, um pomar enorme, né, eu plantava também. Aí mudando aqui para Uberlândia, né, eu fiquei virada, falei, gente, como que eu vou criar um espaço verde aqui, né? Aí meu marido teve a ideia, falou, não, vamos colocar umas coisinhas. Aí começou com pouquinha coisa, né, ele teve a ideia inclusive da bananeira, não foi minha a ideia da bananeira aqui, né. Aí começamos com as roseiras. Aí eu falei, vamos colocar couve também, né? Aí depois ele inventou a bananeira. Eu falei, se tem a bananeira, vamos colocar outras frutas também, né? Que a bananeira era um exagero, né? Faz um ano que Elaine não vai ao mercado comprar frutas, verduras e legumes. Tudo é tirado daqui. E as sobras de alimentos do almoço e da janta viram adubo para produzir mais alimento. A vizinha, Dona Jandira, acabou de comprar uma chácara onde vai plantar uma horta também. Ela veio aqui receber umas mudas. Deus é muito bom para nós, que essa natureza foi Deus que dá. Aquele que tiver um pedacinho de terra ou um quintal, que planta e cuida igual ela, que essas verduras pode dar no chão e nos vasos também. Riqueza de verde e muita fartura. O tamanho dessa horta mostra que o tamanho do espaço não é documento. Então é maravilhoso, eu conto para meus filhos, falo, eu sei plantar e colher qualquer alimento que você está comendo na mesa, isso é maravilhoso. Porque hoje as pessoas consomem, mas não têm a ideia, né, de como foi produzido aquilo, né, que se foi usado agrotóxico ou não. Então basta querer. Baita exemplo. Já já nós vamos voltar para comentar essa matéria. Betânia, como é que você vê essa poda, vamos dizer assim, desenfreada de árvores em Uberlândia? É correto isso? A gente sabe que você lidera um grupo de fiscais, vamos dizer assim, que andam percorrendo a cidade em vários pontos onde acontece essa poda. Então, é um grupo de cidadãos que se debruça sobre a questão da arborização urbana. A gente entende que é papel do cidadão participar ativamente da administração pública. Acho que se todos nós participássemos mais, discutindo os problemas da saúde, os problemas culturais, a gente não estaria nessa situação que nós estamos. As podas drásticas de Uberlândia são terríveis, porque elas causam um prejuízo de um investimento feito no passado, no plantio de árvores, que se nós fôssemos computar, calcular o valor disso no que foi derrubado, que foi danificado até agora, eu acho que é incalculável. Nós temos um risco físico à segurança das pessoas, ao patrimônio das pessoas enorme, porque essa poda ela causa um desequilíbrio entre a copa e as raízes, então essas árvores ficam instáveis, elas podem cair a qualquer temporal, em qualquer temporal. E, infelizmente, quando acontecerem essas situações, o problema é da árvore. Então, nós temos aqui nessa região mesmo do Santa Mônica, Finote, são centenas de árvores que foram podadas, drasticamente mutiladas. Esse é o melhor termo. Já existe ação no Ministério Público questionando essa ação da Prefeitura de Uberlândia. Há um contrato firmado com empresas que foi aditado várias vezes em valores superiores a 200% de ajustamento. É um contrato vigente que saiu de uma situação de 890 mil ao ano para quase 3 milhões, que é o valor atual, dentro de uma situação que a Prefeitura, no início da gestão, declarou insolvência. E já foram... O Ministério Público sabe disso? Sabe, tanto o Grupo Damas Verdes, o qual eu represento, como o vereador Adriano Zago, entraram com ação no Ministério Público que está correndo, que está tramitando. Nós esperamos assim que haja uma resposta, né, do Ministério, porque nós acreditamos nas instituições, né? São esses os caminhos que nós, população, temos para poder questionar as ações do setor público. Esse trabalho, Betânia, não é acompanhado por um técnico? Infelizmente não, porque nós já estivemos em várias podas da Prefeitura, recentemente aqui no bairro Finote, onde eles estavam cortando uma paineira no canteiro central, na rua César Finote.
eu estou dando um exemplo mais próximo, mas em todas elas falta, e esse é um dos questionamentos que nós fazemos à Prefeitura de Uberlândia, a presença de uma pessoa competente, Winston, que saiba, porque a árvore é um organismo complexo. E vivo, né? E vivo. Então você tem desde a fase correta, os períodos certos de você fazer a poda, os galhos corretos para se fazer a poda, a real necessidade disso. Mas como as podas quase todas se dão de maneira parecida, ou seja, você corta galhos principais da árvore, né, às vezes deixando ela totalmente pensa para um lado, pendendo para um lado, o que é assim, patente, você chega ali e vê, você não precisa de laudo, você não precisa de um técnico para... É visível. E isso está acontecendo com frequência. Só que na rua do Madrecó, recentemente, foram mais de 120 árvores assim, cortadas dessa maneira irregular. E o problema é que não é só a poda, né? Eu acho que é até mais grave, né? Que é o corte completo. Porque nós temos que associar, e eu acho que muita gente já faz isso, é que quanto mais arborização, não é só porque é lindo, não é só porque é bonito, mas também é saudável, né? Nós temos as árvores produzindo e fazendo e contribuindo com aquilo que nós chamamos de conforto térmico. Moramos num país tropical e uma sombrinha sempre faz muito bem, né? E isso significa que nós temos também que entender que nós temos uma fauna urbana. Hoje não tem como a gente fugir disso, né? Nós temos aí uma quantidade enorme de mamíferos, aves e tudo mais. E hoje nós vemos aquelas situações anacrônicas, né? Situações como cidades hoje sem árvore e rodeadas, por exemplo, por mata, não é? Mas dentro da cidade nenhuma árvore, nenhum sombreamento, né? Então o conforto térmico nessas cidades são muito ruins, né? A qualidade de vida da população sem árvore é muito ruim, ela reduz bastante. Winston, o nosso país Só interrompendo, você só complementando. Aqui em Uberlândia eles estão querendo transformar árvores em palmeiras, porque eles jogam a copa lá para cima, né? Os galhos todos são cortados e você anda assim grandes distâncias, o que é um problema, Winston, para quem anda pela cidade, né? Hoje, cada vez mais as pessoas querem caminhar pela cidade, querem fazer exercícios. O Parque Sabiá, gente, não é? Há uns anos atrás, 20 anos, eu moradora do bairro Santa Mônica, a gente andava lá, era meia dúzia de pessoas. Hoje são quantas mil pessoas que estão caminhando e fazendo exercício. Porque outra cidade, né? Você tem uma unidade, né? Ambiental. Winston, o Brasil é pródigo em água, em mananciais hídricos, aquela coisa toda. Mas, pelo andar da carruagem, isso corre risco, né? Os mananciais brasileiros. Como é que você vê o futuro disso? O futuro, como a Betânia já falou, é um futuro não muito tranquilo, né? Nós temos um problema grave de abastecimento de água. Mas nós temos que entender que o consumo maior de água no Brasil é do setor agropecuário, né? E vem depois a indústria e, lógico, né? Sobra sempre para o povo, né? O povo sempre é colocado, como falei, colocado na cerca, né? Porque toda vez que nós temos algum tipo de crise de água, crise hídrica ou crise de abastecimento, nós enxergamos, né, o povo sendo acuado, né, falando que você que está consumindo muito. Então, volto a falar, no projeto do Brasil, nós temos que entender que quem vai consumir tem que pagar por essa água. E assim nós temos que ter um controle sobre os processos de irrigação, os processos de retirada de água de mananciais, a derrubada de vegetação nativa, a vegetação galeria, ciliar, que recobrem, que fazem com que haja água lavouras abundante. irrigadas. Né? A nossa região, falando especificamente da nossa região, ela é um manancial de pivôs centrais que é muito grande, né? Uma das áreas mais irrigadas do Brasil. Então, isso tem um custo. E um custo muito avantajado para o país, porque você tem o rebaixamento de lençóis freáticos aqui na região imensos. Nós temos vários córregos que acabaram, que sumiram as suas minas d'água, arregos d'água, acabando com a água freática, diminuindo a água superficial, que nós temos aí visto na região do Cerrado, que é a nossa praia, né? Do Cerrado é que temos uma redução do volume hídrico dos rios e os cursos d'água superficiais, que é drástico, né? Que isso compromete o abastecimento das cidades. Junta-se a isso, não só a quantidade está comprometida em termos de captação dessa água, como também a qualidade. Porque nós temos que entender que várias cidades despejam seus esgotos sem tratamento nos rios, e aquelas cidades que estão mais abaixo, ou seja, estão
a jusante da outra cidade, para fazer que aquela água se torne potável é muito caro. Então isso custa muito dinheiro. Veja um caso exemplar, por exemplo, do Rio Paraíba do Sul, com mais de 90 cidades retirando água dele para abastecimento. Então cada cidade jogando, a outra vai ter que gastar mais dinheiro para tornar aquela água potável. Então ela se torna um artigo caro, cada vez mais, né? Tanto para a agricultura, para a indústria e principalmente para o consumidor. Então a quantidade ela tá condicionada a desmatamento, condicionada a essa série de problemas ambientais, mas nós temos que pensar também na qualidade, porque pensamos no povo, né? Nessa questão? Claro. Existem instrumentos legais também que ajudam na preservação. Por exemplo, Uberlândia com o plano diretor, né? Em 2016 nós aprovamos um plano diretor que em 2017 nessa gestão passou por algumas alterações extremamente complicadas que põem em risco os mananciais urbanos de Uberlândia, favorecendo uma especulação imobiliária, um crescimento imobiliário para a região sul. Dá uma chegada lá no Bom Jardim, que é o nosso maior, enquanto nós não tivermos Capim Branco, é a nossa maior fonte de abastecimento. Tem casa já do lado do manancial. Então, Orley, é importante esse olhar também de que nós, cidadãos, temos que estar sempre vigilantes em relação à nossa legislação, que é também importante para que a gente conserve os recursos hídricos. Em breve nós votaremos o plano diretor. Nós temos que saber em que condições que esse plano diretor vai ser aprovado. Ele é uma ferramenta fundamental para isso. Muito bom, a gente volta já já. Você já sabe o que vai fazer para curtir o fim de semana? Confira as dicas da nossa agenda cultural. Olá pessoal, boa noite para você que acompanha o Jornal da UFO. O fim de semana chegou e com ele as nossas dicas da agenda cultural. Olha aí! Daqui a pouco, às 8 horas da noite, no Teatro de Bolso, acontece uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Uberlândia. O Bach Baroque Brazilian vai trazer um repertório de compositores famosos, como Bach, Vivaldi e outros nomes da música clássica. Também vai ter espetáculo no sábado e no domingo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Para quem gosta de teatro, no sábado e no domingo tem a peça Boca de Ouro, no Teatro Municipal. O espetáculo conta a história de um bicheiro do subúrbio carioca, interpretado por Malvino Salvador. Os ingressos estão disponíveis no site Mega Bilheteria. E no domingo, você também pode aproveitar para visitar o Parque Estadual Pau Furado. O local foi reaberto e pode ser visitado nos finais de semana e feriados, das 8 às 4 horas da tarde. E para quem prefere curtir o final de semana em casa, também tem algumas dicas. Confere aí! Eu indico a série Westworld, da HBO, que eu tô vendo agora. É um sci-fi muito interessante e mistura linhas de tempo, é bem interessante. E é bem científico também, eu acho que o pessoal da UFO vai gostar. Eu indico o novo álbum da Elza Soares, chamado Deus é Mulher. É um álbum muito interessante, como tudo que ela tem feito atualmente, né? Que essa artista tem um potencial, uma vitalidade impressionante, né? Então eu indico esse álbum. E a nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Aproveite bastante e até a próxima! Pois é, infelizmente o nosso tempo acabou. Winston Bacelar, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no nosso Jornal da UFO. Betânia Cortes, nossa companheira jornalista, muito obrigado pela sua presença aqui. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Na próxima semana nós vamos conversar sobre psicopatia. Envie perguntas para a nossa página no Facebook. Boa noite para você, um ótimo final de semana e até segunda.